Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo, alunos e alunas. Continuamos com muitas saudades de vocês, dos juniores. Estamos aqui mais um domingo em quarentena, mas com a graça do Senhor persistindo na nossa fé. Eu rogo a Deus que vocês e suas respectivas famílias estejam indo bem, papai, mamãe, vovô, vovó, tios e tias. E aqui estamos para poder trazê-los de volta, mesmo que à distância, à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos um tema de absoluta importância, central para a nossa vida cristã neste domingo, dia 3 de maio, que é a oração. A oração é uma coisa fundamental, na verdade é um mandato, é uma obrigação de todo cristão orar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos aponta como uma ordem de Deus que a gente tem que fazer. Então, na verdade, os nossos pastores até já comentaram isso em outras pregações passadas, que se a palavra sagrada fala e a gente acaba não executando alguma coisa que o Senhor Deus nos exorta a fazer, nos indica a fazer, nos manda a fazer, na verdade nós estamos pecando em não fazê-lo. Então nós vamos estar falando hoje sobre como nosso Salvador Jesus Cristo nos orientou. Mas antes disso, vamos abrir com uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos perante o Senhor neste domingo maravilhoso que o Senhor criou para agradecê-lo, agradecer pelo que o Senhor agradecê-lo pela sua presença nas nossas vidas, pela orientação do Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor pela salvação que encontramos na cruz do seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por tudo que nós temos, agradecemos pelo dia de hoje, meu Deus Pai Todo-Poderoso, e que o Senhor abençoe este momento de comunhão que nós vamos estar tendo, congregando à distância, mas podendo trocar a sua sabedoria entre nós, Pai. Abençoa as nossas famílias e nos proteja neste domingo. Agradecemos no nome sagrado e pedimos do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E vamos começar louvando ao Senhor com uma canção e um hino de louvor, justamente falando desse tópico da oração. Para aqueles que quiserem seguir, nesse slide tem a letra, tem também a indicação de onde vocês encontram no YouTube, e é uma canção muito linda que se chama Falar com Deus. Já retomamos o vídeo daqui a alguns minutos. Obrigado. Encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor
dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Bom, queridos, após ouvirmos essa linda canção, eu acho que assim, isso mexeu com o coração de vocês, né? Quer dizer, como é que vocês ouviram isso e nos faz pensar, né? Quer dizer, como é que a gente acaba olhando, vendo a oração. Então, acho que uma primeira pergunta que a gente pode fazer é efetivamente assim: será que Jesus orava? A resposta parece meio óbvia, mas será que ele orava? E os discípulos, eles oravam? Outra pergunta para reflexão de vocês, né? O que é a oração no final das contas? Quer dizer, como é que vocês param para refletir e pensar o que é a oração? A oração é uma obrigação, é uma formalidade? Oração é abrir o texto sagrado e ler a palavra de Deus de volta para ele? A oração é um diálogo entre cada um de nós e o nosso Pai Criador e o nosso Salvador. A oração, ela tem o apoio do Espírito Santo. A oração tem uma fórmula. Como é que funciona a oração? Quer dizer, nós devemos primeiro agradecer e depois pedir. A gente só pede se a gente for pedir uma súplica. Quer dizer, como é que funciona a oração? O outro ponto existe um modelo, um lugar, uma forma de orar? Então, se a gente pensa na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela era uma vida relatada nos evangelhos, onde Jesus orava com seus discípulos, ele orava por algumas pessoas, ele orava com algumas outras pessoas,
E muitas vezes Jesus ele precisava do alimento espiritual, e a Bíblia ela registra nos evangelhos várias oportunidades onde o nosso Senhor se retirava. Às vezes ele estava inclusive no meio de uma atividade que parecia mais importante. Então, num dos relatos ele estava no meio da multidão e ele se retirava e subia ao monte, ou ia para um lugar isolado, para ele poder passar um tempo em oração junto com o Pai. Então, assim, se a gente pensar, existe um modelo fixo a respeito de oração. E uma última pergunta para reflexão é: será que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou algum tipo de modelo de oração onde a gente possa refletir aquilo que seria a oração perfeita? Será que os discípulos perguntaram para Jesus como devemos orar? Muito bem. O nosso texto de apoio se encontra no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, dos versículos 5 a 15. Então nós vamos estar olhando esse texto e levando algumas coisas em consideração. Bom, o primeiro ponto, Jesus, nessa passagem, ele nos ensina a orar. E quais são as lições que nós tiramos passando pelo texto bíblico que vamos ver? Então, quando nós estamos dando uma olhada no texto, o texto começa da seguinte forma: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, acho que o primeiro ponto para a gente refletir é a questão da humildade, né? Quer dizer, quando a gente para pensar a respeito da nossa oração, a gente está fazendo essa oração com soberba no nosso coração, a gente está fazendo de uma forma que, por exemplo, né, os nossos pais estejam vendo, então a gente vai para a cama, a gente até se ajoelha e a gente está fazendo uma oração, mas falando especificamente palavras que pareçam importantes, ou seguindo uma fórmula, ou percebendo que as pessoas estão orando e intercedendo por um tema específico, e a gente repete isso de uma determinada forma que chame a atenção, e as pessoas vão se admirar e falar assim: puxa vida, né? Quer dizer, como nós estamos orando de uma maneira imponente, devemos ter uma conexão direta com Deus, e essa oração, sem dúvida, será respondida. Mas será que a gente, no nosso coração, lá no íntimo, e Deus sabe de todas as coisas, se Ele fizer uma avaliação criteriosa, a gente não está fazendo isso talvez mais para aparecer e ganhar pontos do que propriamente para a gente poder tá tendo esse relacionamento honesto, sincero, transparente com o nosso Pai? Dando seguimento, a palavra fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então a gente vê que o pedido é justamente no movimento contrário, né? Efetivamente, a questão não é se a gente fala em voz alta, se a gente fala em voz baixa, mas que quando a gente se retira ao nosso quarto, que a gente faça de uma forma discreta e que seja uma coisa realmente, a nossa oração seja realmente um momento de comunhão com Deus e de louvor a Ele, quer dizer, entre nós e Ele. E não necessariamente para a gente aparecer para os nossos irmãos, ou para os nossos pais, ou para os nossos avós, ou para os nossos amigos. Continuando no versículo 7, e orando não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então a gente vê um segundo ponto, a questão da repetição, de ser uma coisa automática. Então quando a gente está orando, a gente tem que ter uma sinceridade e, digamos, eu diria talvez até uma palavra, espontaneidade, a gente não ficar filtrando e pensando muito no que a gente vai falar, na escolha das palavras, para que seja sincero, para que seja espontâneo, e não para que seja, digamos, uma repetição automática, quer dizer, todo dia, no mesmo horário,
nós estamos orando a mesma coisa com as mesmas palavras. Um exemplo importante de um estudo recente que nós fizemos é até o agradecimento às nossas refeições. Então, quando nós vamos nos servir, pouco antes deveríamos estar agradecendo pela comida que Deus está dando, mas será que todo dia a gente só não repete aquilo do tipo, bom, se eu não fizer isso eu vou ter um problema, então check, eu fiz a oração. A gente realmente, do nosso coração, cada dia a gente agradece de uma forma diferente. Um dia a gente agradece pelo paladar, no outro dia a gente agradece que o alimento não está nos faltando quando tem tanta gente que precisaria, enfim, mas que é uma coisa realmente muito espontânea que vem do nosso coração, em relação ao fato de que Deus é o nosso provedor e a gente está tendo a oportunidade ali de nos alimentarmos, né? Às vezes a gente está mais sozinho, às vezes é um lanche que a gente come, não agora na escola, mas quando a gente estava indo para a escola, e às vezes a gente está numa festa familiar, dezenas de pessoas ali congratulando, quer dizer, é uma outra forma de ver a refeição. Mas como que a gente agradece? Ou é só realmente, vamos colocar, né, que eu não me esqueci dessa vez de estarmos nos alimentando. Então, assim, é só um ponto de reflexão, mas para que as nossas orações realmente sejam sinceras e não sejam pura e simplesmente uma repetição, como os gentios. Seguindo em frente, o versículo 9 fala: portanto, vós orareis assim. E aí vem uma coisa muito importante para nós estarmos refletindo. Aqui eu falei sobre as atenções, as motivações, né, que serve tanto para que não seja uma coisa repetitiva e automática e ao mesmo tempo não seja uma coisa manipulativa, né? Seja para tentar manipular Deus ou principalmente tentar manipular as pessoas ao nosso redor para elas nos adorarem, nos admirarem. Mas a gente vem em frente e a gente dá uma olhada, agora que a gente vai começar realmente a ver aquilo que nós conhecemos como o Pai Nosso, que começa agora nesse versículo, que é a questão de compararmos como a gente está orando. Então vamos prestar bastante atenção e refletir a respeito dos seguintes pontos. Quando a gente está orando, a gente está pensando no reino de Deus ou em mim? Quer dizer, a gente está mais agradecendo ou a gente está mais pedindo? Segunda coisa, a reflexão do Pai Nosso mostra que a oração é uma coisa, sem dúvida nenhuma, um exercício fundamental espiritual, mas ao mesmo tempo, quando nós oramos e falamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que como é que eu posso falar? É uma exemplificação de todas as nossas necessidades, que ele se preocupa, Deus, quando Jesus deixou esse exemplo, de que as coisas do mundo físico também são importantes para ele, que a gente traga com humildade. O outro ponto, a oração ela fala sobre o passado, ela fala sobre o hoje e ela vai falar sobre o futuro. Vamos ver isso. E, finalmente, somos filhos adotivos do Pai, então a gente faz parte da família dele. Esse é o começo da oração. E a gente fala sobre as vontades de Deus. Então eu vou deixar na tela bem refletido esses pontos para a gente orar conforme eu vou estar lendo a partir da segunda metade do versículo 9. Então, de novo, Mateus 6, agora no versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o Pai Nosso nos dá esse sentimento de pertencer. A gente pertence à família de Deus. Deus tinha um Filho unigênito, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, mas por meio da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, nós agora passamos a fazer parte dessa família. Deus está no céu e o nome dele é santo, né? Então Deus ele tem, digamos, um nível de se estabelecer quem nós somos dentro dessa nossa família e todos nós devemos ser santos. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então aqui a gente estabelece na questão da nossa oração, e uma das orações mais difíceis que foram feitas em toda a história foi pelo nosso Salvador no jardim, quando ele sabia o que iria acontecer nas próximas horas. Ele estava muito aflito e ele pediu 3 vezes se o Pai, se pudesse, e obviamente ele podia, mas que passasse o cálice por ele, aquele cálice, mas ele sempre falava, mas que a tua vontade prevaleça nessa situação.
e obviamente entregando nas mãos de Deus que a vontade dele fosse realizada é o que fortaleceu ele para encarar os momentos seguintes. Mas é uma coisa muito importante que a gente coloque as coisas de Deus, o reino de Deus, e isso refletido nas suas vontades antes das nossas vontades. Sempre que a gente orar em alinhamento com a vontade de Deus, as nossas orações serão atendidas. Assim na terra como no céu. Aí vem a parte, física da nossa oração, quando nós falamos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então a gente está pedindo a Deus que todas as nossas necessidades elas podem ser físicas sim, no sentido do pão como reflexo do alimento, mas aqui a oração ela não fala, por exemplo, sobre nós estarmos nos vestindo, termos alguma coisa para vestir, mas as necessidades estão lá. Então Deus sabe das nossas necessidades e aqui a gente está pedindo para Ele que atenda a necessidade. E a questão do tempo é o tempo presente, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, assim, eu não posso estar orando aqui de acordo com o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, pelo pão de amanhã, né? Quer dizer, o texto não fala, olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e já para o resto da semana. Não, esse maná, ele tem que ser diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, como nós temos perdoado coisas passadas que têm acontecido, a gente endereça nessa oração e pedindo que Deus também perdoe coisas que nós fizemos e que ainda podem, por algum motivo, não estarem resolvidas, tanto entre nós e Deus, como entre nós e um irmão ou uma irmã aqui na face da terra. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui a gente já está endereçando também uma necessidade futura, aí sim, de conforme nós formos andando em nossos caminhos, que Ele não nos deixe cair em tentação e ao mesmo tempo que Ele nos livre de todo e qualquer mal que possa estar vindo em nossa direção. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui nós vemos que realmente antes de nós trazermos as nossas oferendas e os nossos pedidos ao Pai, se necessário, e isso é muito importante, comandado pelo nosso Senhor aqui, a gente tem que repousar perante o altar, deixar ali tranquilinho tudo que a gente tem a oferecer para Deus. A gente se reconcilia, a gente pede perdão ou a gente perdoa os nossos irmãos, a gente precisa estar nessa comunhão pacífica com eles e daí a gente volta e dá continuidade aos nossos atos de louvor e às nossas oferendas. Então a parte do perdão é uma parte fundamental de coisas passadas, mas de coisas presentes também. Então, como nós olhamos, a gente pode repassar aqui da segunda parte do versículo 9 até o 13, que é a parte mais conhecida do Pai Nosso, para a gente olhar que o exemplo deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é de uma oração efetiva, espiritualmente completa, que endereça as nossas necessidades físicas na sua totalidade, aqui incluindo também as coisas de um cunho emocional, e ao mesmo tempo ele olha para o que aconteceu, vê as nossas necessidades hoje, mas também está nos protegendo de coisas futuras e finalmente coloca um laço na abertura já da oração, estabelecendo que com a graça do Senhor nós fazemos parte dessa família maravilhosa que é a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Então, Jesus nos comanda, nos orienta a orarmos da seguinte forma: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Então, só dando continuidade, aqui eu tenho um gráfico, depois eu vou pedir para o pessoal da coordenação também estar postando, mas é um gráfico realmente assim, muito interessante, onde dá uma dimensão do texto da oração, que a gente precisa perdoar, que o pão nosso, que a gente pertence à família, que a vontade de Deus seja feita. Então a gente vai estar compartilhando isso com vocês. E vamos encerrar com o versículo para memorização. Aqui a gente muda de evangelho, a gente está indo para o evangelho de Marcos no capítulo 10. Então vamos avançar um pouquinho. Marcos capítulo 10. E nós vamos achar o versículo para memorização neste final de semana, que é o 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, com a graça do Senhor, a gente lembra da natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele que foi o nosso modelo de como servir a Deus. Então, ele é o servo sofredor, são duas palavras, e uma que qualifica o tipo de servo que nós devemos ser, e para a honra e para a glória do Senhor. Então vamos repetir, porque esse é o nosso versículo de memorização para o fim de semana. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, com isso, nós estamos encerrando o estudo deste final de semana de oração. Rogamos a Deus que aqueles que tiveram ouvido para ouvir, absorveram a palavra, o ensinamento, e que esse momento possa glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos fazer uma oração de encerramento. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo teu alimento, que é a tua palavra sagrada. Obrigado por esse momento que pudemos compartilhar o conhecimento com essas crianças dos juniores tão preciosas. Deus Pai Todo-Poderoso, termina de iluminar o nosso domingo, nos abençoa, abençoa a igreja, abençoa o nosso país, e que nós possamos continuar na sua graça, Pai, durante esse período de distanciamento social, e que no seu bom tempo, com a tua sabedoria, a gente possa voltar a se reunir e congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da qual estamos sentindo muita falta. Abençoa os nossos líderes espirituais, o reverendo Arival, o reverendo Hernandes, que também traz uma palavra poderosa, e o reverendo Nilson, Alberto Lima, e que toda a equipe que está também suportando que essas coisas aconteçam, o departamento de comunicação, sem dúvida a coordenação da IBD, abençoa a vida de todos eles e de suas famílias. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos. Amém. Meus queridos, vocês e suas famílias que fiquem com Deus e tenham um domingo abençoado. Amém. Obrigado.